Olá pessoal, graça e paz a todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pessoal, estou passando aqui para responder mais algumas perguntas que me foram feitas acerca da cultura judaica, acerca da história contemporânea da época de Jesus. Algumas pessoas me perguntaram acerca da referência paterna do cego de Jericó, a qual iremos contar um pouco da história dele aqui hoje. Acerca de Timeu, o pai do cego de Jericó, narrado pelos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Essa história você vai encontrar no capítulo 20 do evangelista Mateus, assim como no capítulo 10 do evangelista Marcos, e assim como no capítulo 18 também do evangelista, doutor e historiador Lucas, que narram a história do cego de Jericó. Vamos ler aqui um pequeno texto. Eu escolhi aqui o texto do evangelista Marcos, no capítulo número 10, versículo de número 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a chamar e a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parando Jesus, disse que o chamassem. E levantaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Lançando ele de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu recupere a vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Certo, pessoal? Então, pessoal, acerca da história narrada pelo evangelista Marcos, a gente vê a alusão do nome Bartimeu. Bartimeu é uma palavra hebraica no sentido de que a palavra Bar significa filho, e Timeu era o pai do cego de Jericó, a qual a Bíblia não narra o nome, mas faz referência paterna ao seu pai. Algumas pessoas acham que o nome Bartimeu era um nome próprio, particular, e não. O cego de Jericó, ele era conhecido por duas identidades, ou o cego de Jericó, ou o filho de Timeu, que é o que o texto vem nos dizer. Então, acerca de Timeu, que algumas pessoas me perguntaram acerca de quem era e por que o cego de Jericó ficou cego, se ele era cego de nascença ou essa doença o atingiu no decorrer do tempo. Pessoal, as informações acerca do pai de Bartimeu não encontramos nos quatro evangelhos, mas podemos obtê-las do historiador judeu Flávio Joséfos, que nos dá a referência paterna acerca de Timeu. De acordo com os relatos históricos do judeu e historiador Flávio Joséfos, Timeu ele foi um general que liderou o exército de Israel e era alocado na unidade militar de Betel. Esse homem, ele tinha responsabilidade de general, a qual comandava milhares de soldados, milhares de oficiais que estavam ao seu serviço, que estavam às suas ordens. E a história de Flávio José vem nos dizer que após esse homem se aposentar do serviço militar, ele virou um comerciante bem sucedido e um homem de renome na região da Palestina. Esse homem era um homem bem sucedido, esse homem tinha os seus negócios prósperos, era um homem que era reconhecido tanto pelo seu status tanto financeiro como social, assim como a posição militar a qual ele perseguia. Todavia, com a chegada do Império Romano, com a tomada de poder do Império Romano e com a estadia desse império na Palestina, os bens de Timeu foram todos confiscados e o soldo, a aposentadoria do seu salário fora cortado. E de comerciante bem-sucedido, de homem de renome, de homem de um alto status e alta posição social,
naquela região, Timeu ele passa a ser um revoltoso contra a estadia e estabilidade do Império Romano na Palestina. José vem nos dizer que ele liderou vários movimentos contra a estadia do Império Romano na Palestina, tentando de todas as formas desestabilizar o Império Romano naquela época. Ele liderava vários movimentos nas praças das cidades, ele juntava outros oficiais que também estavam inconformados por terem o seu salário, a sua aposentadoria cortada, coisa que era de direito. Ele juntava esses oficiais que estavam inconformados com o governo do Império Romano e liderava muitos movimentos tentando desestabilizar o Império Romano na Palestina. E de fato, o contingente militar romano o considerava alguém que tinha força suficiente para de fato desestabilizar o Império Romano na Palestina. No entanto, o Império Romano, ao perceber isso, começou a perseguir a Timeu, a esse general, e começou agora a colocar emboscadas. Em resumo, a história de Timeu, Timeu fora preso e morto crucificados, porque todos aqueles que se declaravam inimigos e revoltosos contra a estadia e o governo do Império Romano na Palestina, eles tinham a morte mais indigna possível e que pudesse provocar maior dor, tanto emocional, física, como psicológica. Então, o historiador judeu Flávio Josefo nos disse que ele fora morto, preso e morto, crucificado pelo Império Romano. E como consequência disso, era normal e comum pela cultura romana que os filhos desses pais que se revoltavam e se rebelavam contra o Império Romano na Palestina, eles fossem presos momentaneamente e algo era ocorrido sobre a vida daquele filho. Ele era tornado ou deficiente ou arrancavam os glóbulos oculares dos filhos dos pais revoltosos, para que isso servisse de lição para os demais povos, para que viesse a entender que não era nem um futuro, nem uma garantia se rebelar contra o Império Romano. Antes, era para todos serem a favor. E a consequência de todos se rebelarem seria a morte por crucificação, e o mal passava para os seus filhos. Em resumo, os glóbulos oculares do cego de Jericó foram arrancados, segundo a história, e tanto que o evangelista Marcos ele vem escrever e datar da forma dizendo que o cego de Jericó se dirigiu a Jesus pedindo que ele recuperasse a visão, que ele tornasse a ter visão, que ele pudesse enxergar novamente. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Então, não foi uma deficiência, uma cegueira de nascença. A consequência da cegueira do cego de Jericó, conhecido como Bartimeu, não foi de nascença, foi por consequência da desobediência e rebelião do seu pai contra o Império Romano, segundo o historiador judeu Flávio Josefo. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.